vamos começar esclarecendo, doutor Levimar, o que é o diabetes? Diabetes, né, vem desde os egípcios, né, eles falavam que a palavrinha diabetes significa passar através de, e passar através do rim significa urinar. Então a gente tem diabetes mellitus ou mellitus, então é urinar doce. É uma disfunção relacionada à glicose, ou uma produção inadequada de insulina, ou até mesmo uma hiperprodução de insulina, mas aqui aquele corpo não consegue captar a glicose. E a glicose é o combustível da nossa vida. Sem glicose não há vida. Mas eu não preciso dessa glicose do lado de fora, ou seja, no sangue. Eu preciso que essa glicose saia do sangue e vá para dentro do corpo. Então, quando eu tenho essa dificuldade desse transporte, a gente tem o diabetes. E as causas do diabetes, elas são genéticas, hereditárias? A pessoa que tem alguém na família tem que ficar mais atento, tem que ficar esperto, ficar mais atento ainda. E as outras possíveis causas? Tá certo, com certeza. Hoje eu falo, né, quando a gente está dando aula na faculdade lá para medicina, eu falo para os alunos, nós temos mais de 12 tipos de diabetes. Mas os mais comuns, que o telespectador precisa de estar atento, é o diabetes do tipo 1, que normalmente é o que a gente vai falar da Amanda, né? O diabetes tipo 1 aparece na juventude, mais nas crianças, e o diabetes do tipo 2, que tem crescido assustadoramente. Então essa semana é a semana do Dia Mundial do Diabetes, o mundo inteiro está tomando consciência do diabetes. Tem o fator genético, mas tem o fator do meio ambiente também. Então basta a gente imaginar aquele japonês, né, que está morando lá no Japão, comendo sushi, sashimi, andando de bicicleta, que tem um fator genético para o diabetes, mas não desenvolveu o diabetes. Quando ele muda, ele foi promovido na empresa, ele mudou para os Estados Unidos, ele vai passar a comer hambúrguer, vai passar a comer carne gorda, pão, e andar de carro. Né, carro comer dentro do carro, e, pois é. Como eles fazem, né? E aí pode manifestar. Então, uma interação entre a genética, né, e o fator ambiental. Então, o diabetes tipo 2 a gente pode prevenir. Então, por exemplo, se a gente tem alguém, algum familiar, algum avô, tio, pai, irmãos com diabetes tipo 2, a possibilidade, ela existe. Mas então fiquem atentos àquelas pessoas que têm uma história familiar, que têm uma cintura abdominal. No caso do homem, aquelas pessoas que têm, os homens que têm uma cintura maior do que 90 centímetros. Nas mulheres que têm uma cintura maior do que 80 centímetros, elas têm uma chance maior de desenvolver o diabetes. E não é só ir lá e medir a glicemia de jejum, não. A gente tem que fazer a glicemia de jejum e a glicemia 2 horas após a refeição. Então, quando faz essa medida após a refeição, se der um valor superior a 200, já é diagnóstico de diabetes. Se for inferior a 140, 2 horas após a refeição, indivíduo normal. Se ficar nesse meio termo, entre 140 e 200, é um indivíduo que tem uma propensão a desenvolver o diabetes. Então, aquelas pessoas que têm pressão alta, colesterol alto, tem uma marquinha assim no pescoço que a gente chama de acantose, que é um sinal de resistência à insulina, essas pessoas têm uma chance maior de desenvolver o diabetes. Só para não estender muito, eu ainda lembro sempre da gestante, né? E num programa Sempre Feliz, a gente tem que pensar em criança, em mamãe amamentando. Então, eu ia te perguntar sobre elas também. Tem o diabetes que pode acontecer só durante a gestação. Aquelas mamães que engordaram muito. Então, as parturientes, as gestantes que tiveram filhos com mais de 3 quilos, na verdade, 3,5 kg para 4, elas têm uma chance maior de desenvolver o diabetes no futuro. Então, também tem que ficar atentas. Tem que ficar atentas, ok. Depois a gente pode falar um pouquinho mais também, voltar no assunto das gestantes, para falar e esclarecer aquelas que engravidaram já, para começar a tomar cuidado com a alimentação, que é o que a gente vai falar agora com a Cássia, nutricionista, né, Cássia? Qual a importância da gente observar a alimentação? Vamos falar, então, já englobar a gestante e a partir de quando o bebê nasce, aleitamento materno, que é fundamental, e a alimentação das nossas crianças, que a gente vê que, infelizmente, você citou aí os Estados Unidos, né, doutor Levimar? A gente tem importado hábitos ruins, infelizmente, né, dos americanos, que o fast food, aquela comida rápida e muito rica em colesterol, e muito rica em calorias, etc., as nossas crianças estão ficando mais hipertensas, mais obesas, e a gente está tendo um problema sério com isso. Então, vamos falar a partir aí da gravidez. Vamos começar, né? Do início, né? Com certeza. A alimentação como um todo, seja para a gestante, né? Para o bebê, para a criança, qualquer faixa etária, a gente sempre tem que focar um equilíbrio, né? Uma rotina alimentar. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. A gente tem que partir do princípio que é necessário ter uma rotina alimentar
com uma alimentação equilibrada, com alimento de todos os grupos alimentares, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Não é à toa que o símbolo da nutrição é uma pirâmide alimentar. É sinal de que nós temos que consumir todos os grupos alimentares em equilíbrio, para que a gente tenha um aporte de todos os nutrientes necessários. E a gente tem observado esse desequilíbrio diariamente, principalmente com relação às crianças. Como você bem disse, essa importação dos hábitos inadequados, das comidas rápidas, da falta da atividade física, da falta do estímulo, né, por parte da família, às vezes. A gente observa muito isso em consultório. A criança precisa de ter essa orientação, principalmente dentro de casa, né, porque é onde começa a educação. Então, infelizmente, a gente tem observado esses maus hábitos e cada vez mais cresce o número de crianças obesas procurando por um nutricionista, já desenvolvendo diabetes. Eu não sei se eu posso pontuar, né, entrando aqui Pode. com a Cássia, né? Mas quando a Cássia está falando isso, eu acho importante, né, a questão do exemplo, né? Meu pai sempre falou, a melhor coisa que a gente pode dar para um filho é o exemplo, né? Com certeza. E muitas vezes o papai e a mamãe, né, Cássia, estão comendo cada vez mais rápido e com aquela alimentação farta, correndo, né? Alimentando e assistindo televisão, alimentando e resolvendo um problema ao celular. Quer dizer, é uma hora para a gente parar, para a gente estar repensando nossa vida. Com certeza. Hora que você abriu tão bem o programa falando do descanso, né? A refeição tem que ser uma coisa prazerosa. É verdade, Né, com Cássia? certeza. Com certeza. A gente falou aqui no programa há pouco tempo atrás, uns 2 meses atrás, se não me engano, com uma americana, ela é pastora e esteve aqui com a gente, e ela fala de pesquisas de universidades americanas, e tem pesquisas aqui no Brasil também, sobre a importância da família comer à mesa. Ela não estava falando mais fisiologicamente, mas emocionalmente, psicologicamente para as crianças. Existem pesquisas que comprovam que os alunos, crianças, né, que na fase da infância e da adolescência, que se alimentavam com a família na mesa, eles eram muito mais bem-sucedidos e davam muito menos trabalho, faziam muito menos coisas erradas. Ou seja, o hábito que tem se perdido pela correria da vida, de se comer à mesa, o pai, a mãe, ou que não tem o pai e a mãe, né, que muitas famílias não têm o pai e a mãe, mas que tem ali o núcleo familiar reunido ao redor da mesa, para conversar, para olhar no olho, para comer devagar, é bom em todos os sentidos, né? É bom emocional, psicologicamente, fisicamente também, para a saúde de uma forma geral de toda a família. Então, repense, e a gente vê muito isso, infelizmente, famílias que comem à frente da televisão, cada um no seu quarto, na sua televisão, e fazendo 1000 coisas, e tem que realmente, como você disse, parar, repensar, que isso realmente não está sendo bom para nenhuma saúde da nossa família. Amanda, quando você descobriu que você tinha diabetes? Então, eu descobri aos 11 anos de idade. Na verdade, eu não descobri. Meu pai é fisioterapeuta e começou a perceber os sintomas. Desconfiou. Desconfiou. Ele falou assim, tá emagrecendo muito, tá bebendo muita água. Aí nós fomos ao endocrinologista, eu morava no interior, que eu vim do interior. E... Qual cidade? Três Corações, no sul de Minas. Pelé. É, Cidade de exatamente. E aí não deu outra. Realmente eu já estava com a glicose bastante alta. Quem tem 3 corações tem mais glicose, né? Não, pois é. Se tiver mais emoção, né? Mais Pois emoção, né? Tem mais açúcar. Tem mais aí, açúcar, né? tem mais doce. Amanda, e é Então- muito difícil para uma criança, né, de 11 anos, porque 11 anos é uma criança ainda, uma né? criança. Hoje em dia elas já estão pré-adolescentes, mas quando você tinha 11 anos, pouco tempo atrás, Pois é. né, você ainda era uma criança, e é muito difícil a criança pensar que vai ter que se privar Mas você sabe, daquelas Paula, delícias todas. para mim, essa foi esse não conhecimento talvez tenha sido uma proteção, porque eu vim de uma família que tinha hábitos alimentares saudáveis. Eu nunca fui uma criança ligada a doce. Que bom. E meu pai tomou o cuidado de me preparar, me dando livros, me trazendo conhecimento. Então, foi mais fácil para mim aceitar. Verdade. Eu nunca tive problema. Que bom. Nunca tive problema com a escola, com coleguinha, porque para mim sempre foi muito natural. Que bom. A diabetes sempre foi minha parceira. Então, assim, por ter esse hábito saudável, por ter meu pai ter tido esse cuidado, minha mãe ter o cuidado de ter feito cursos de culinária diabética, que na época era muito complicado, não tinha verdade. quase nada. Então, isso me ajudou muito. Eu vim para cá muito para Belo Horizonte, muito nova, e já vim com a consciência plena do que eu tinha, dos cuidados que eu precisava ter. Que bom. Mais uma vez, você afirma a importância da família, Estrutura né? familiar. A estrutura Estrutura familiar é muito com importante. certeza.